Fala galera, beleza? Olha só, mais um dia aqui, mais uma aula para a gente comentar a respeito da matemática, continuando naquela pegada da matemática básica. Hoje vamos ver uma razão muito importante também, que sempre cai na prova do Enem, que é a razão velocidade. Uma razão muito importante para a prova de matemática e inclusive para a prova de física. Então não perca aqui, se liga no canal que a gente vai já abordar esse conteúdo, certo? Mas antes disso, peço sua ajuda para curtir o Enem Planejado, inscrever-se no canal e para seguir as publicações, certo? Não esqueça do sininho para que toda vez que sair um vídeo novo você fique avisado pelo YouTube e se inscreva na curta página do Facebook do Enem Planejado e também as redes sociais do Instagram. Olha só. Então vamos ver 3 questões que caíram em uma das 3 provas do Enem do ano de 2020. Questões recentes sobre a velocidade, sobre a razão velocidade. Começando por essa aí, ó. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo e o primeiro seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Brulin, a velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é... Aqui temos a velocidade, 16,5 centímetros por minuto. Vamos só recapitular o que é velocidade. Velocidade é uma razão onde nós temos o espaço, a distância, sobre o tempo. Então, isso é velocidade. É espaço pelo tempo. E a velocidade que ele deu aqui, da lesma, é em centímetro por minuto. Então, vamos colocar a velocidade da lesma de 16,5 o que? Centímetros por minuto, ok? Olha só, ele quer, para uma reportagem dispondo da velocidade recorde da tartaruga e do caramujo em metros por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão de velocidade recorde da lesma para metros por segundo para fazer a comparação. Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é. Então ele quer converter centímetro por minuto para metro por segundo. Então vamos lá. Agora vamos lembrar, ele quer centímetro por minuto que você transforme para metro por segundo. Vamos fazer a seguinte situação. 1 centímetro tem quantos metros? Lembra? Aqui, de novo, as competências se interlaçam. A competência lá, sistema de medidas decimais. Então, 1 centímetro é 1 para 100 metros. Beleza? E quanto é 1 minuto para segundo? Então, 1 minuto é quanto? 1 minuto é só você fazer o quê? Olha só, pense. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se ele quer converter 1 minuto, que 1 minuto tem 60 segundos, beleza? Então esse é o fator de conversão, 60 segundos. Agora vamos pôr a unidade aqui, ó. Lembra essa ordem aqui, em cima o espaço, embaixo o tempo. Então a velocidade é 16,5, eu vou multiplicar pelo fator de conversão. E quem é o fator de conversão? O centímetro. Quanto que vale a transformação de centímetro para metro? É 1 sobre 100, beleza? E olha bem aqui, ó. É centímetro por minuto. Por significa dividido. Então, eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 1 minuto, 60 segundos. Então, aqui eu tenho uma fração, olha. A primeira fração e a de baixo a segunda. Segundo número, né? Então, o que nós fazemos? Então, eu conservo o primeiro, que é 1 sobre 100, que é a unidade de medida, multiplico pelo inverso do segundo. Está 60 sobre 1. Embaixo de todo o número tem 1. 60 sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 60. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda. Isso é divisão de fração. Beleza? E fazendo essa continha, né, você percebe que é o seguinte. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Então vai ser 16,5 vezes. Quanto é 1 sobre 100? 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado. E quanto é 1 sobre 60? É o próprio 1 sobre 60. Agora pense, ele quer só em produto, você deixar em produto, tudo lá em cima. O que é que você faz? Só você inverter o sinal do expoente. Se o expoente estiver positivo, fica negativo, que ficar negativo, fica positivo. Que estiver embaixo, você vai passar para cima. Então o que vai acontecer? Eu vou continuar bem aqui, certo? Então vai ficar... Agora eu vou trabalhar só com o fator de conversão. Na verdade, eu poderia ter começado a fazer só o fator de conversão, né? Esqueceria o 16,5 que não vai influenciar. Mas tudo bem, isso aqui não vai fazer diferença, beleza? Então, não está 1 sobre 10 elevado ao quadrado? Então vai ficar 10 a menos 2. Por quê? Porque ele está lá embaixo, eu passei para cima.
vezes, não está 1 sobre 60, o 60, o expoente dele é 1. O expoente de todo número, quando não aparece, é o 1. Então vai ficar 60 elevado a menos 1. Beleza? Por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Ok? Captou? Vou só revisar rapidinho com vocês essa situação aqui, ó. Essa questão do expoente, dele passar uma hora tá positivo, passar para ser negativo. Beleza? Para você compreender de forma tranquila essa situação e não errar mais. Certo? Imagine o seguinte número. Quanto é... eu vou colocar qualquer número aqui para você perceber isso. 3 sobre 10. 3 sobre 10 é a mesma coisa que 3, vou deixar tudo em produto, vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Outro exemplo. Se eu tivesse 30 sobre 40. É a mesma coisa que 30 vezes 40 elevado a menos 1. E se o expoente embaixo fosse negativo? 6 sobre 10 elevado a menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 10 a quarta. Você só troca o sinal do expoente e passa o número para cima. É isso que acontece, deixar tudo em multiplicação. Beleza? Sacou? Vamos para a próxima. Enem 2020 também. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Seguir no ônibus percorrendo 2 km, então ele vai no ônibus 2 km, ou ir de bicicleta ao lado da estação metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora. Beleza, presta atenção na unidade de medida. No trajeto metrô-universidade. Então tem os dias da semana e a velocidade que ele percorre naquele dia, tanto no ônibus como na bicicleta, estão aqui na tabela. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? O que é que ele está perguntando? Ele quer poupar tempo, gastar o menor valor de tempo possível. Qual é os dias da semana que é mais vantajoso ir pela ciclovia, ou seja, utilizar a bicicleta em que o tempo gasto é menor do que do ônibus. Então é isso que ele quer. Então a gente vai ter que comparar através da fórmula da velocidade. Lembra a velocidade? É espaço, ΔS, pelo tempo. Se eu quero o tempo, olha só, esse T vai passar para lá e o V vai passar para cá, né? O T vai ficar para esse lado e o V vai passar. Vamos trocar de lados. Um está dividindo, vai passar multiplicando, um que está em cima, do outro lado, sozinho, multiplicando, vai passar dividindo. Então aí é essa relação que a gente vai usar, né? O tempo é o espaço pela velocidade. Então vamos comparar o espaço sobre a velocidade de todos os dias da semana, pegando o ônibus. Então o tempo, na segunda-feira primeiro, do ônibus é o espaço. Qual é o espaço? É o mesmo para todos do ônibus, é 2 km, só vai mudar a velocidade nos dias. 2 sobre 9. E agora o tempo da bicicleta, da bike. É o espaço, de novo, não vai alterar o espaço, sempre vai percorrer 3 km, dividido pela velocidade, melhor dizendo, né? A velocidade é 15, beleza? Olha só, dá para simplificar tudo aqui, dividir tudo por 3, embaixo e em cima, sacou? Então vai ficar 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Agora, quem é menor? 2 nono ou 1 quinto, certo? Tem várias maneiras de a gente comparar, inclusive nós já temos uma aula de como comparar razões. O Enem adora cobrar essa relação de razão. Mas vamos deixar para o final. Isso aqui foi da segunda-feira. Vamos achar mais um dia da semana. Vamos achar de terça. De terça. Então, aqui nessa coluna vai ser o de ônibus. Então, vai ser o espaço que não vai mudar. 9 sobre 20. E aqui não vai mudar o espaço. 3 sobre 22. Lembrando que é a segunda coluna da bicicleta. Quem é maior? 2 sobre 90 ou 3 sobre 22? Vou fazer logo essa comparação para você entender. As duas primeiras, né, da segunda e da terça. Existem várias formas de comparar, fazendo questões que você percebe qual é a melhor forma, beleza? Então eu vou fazer logo aqui a da primeira. O que é que eu faço? O que é mais fácil? Eu igualar o numerador e o denominador nessa situação? É o numerador. Por quê? Já está 2, 9. Para ficar 2 lá na outra, na 1 quinto, eu tenho que multiplicar tudo por 2. Vai ficar 1 quinto, eu multiplico por 2, tanto em cima quanto embaixo. Beleza? Uma fração equivalente. 2 sobre 10. Agora eu olho, quando eu tenho o mesmo número de cima, presta atenção que eu quero o menor resultado, a menor fração, o menor tempo, que isso é o tempo. Beleza? Quem é o menor? O menor é aquele que tiver o maior valor embaixo.
Quem é que tem maior valor embaixo? É o da bicicleta. 2 sobre 10. Maior valor embaixo, desde que em cima eu tenho o mesmo valor, beleza? Então, por isso que na segunda-feira é um dos dias cotado. Então, olha só como eu elimino aqui. Terça, terça, terça. Ok? Agora vamos... olha como você faz prova. Então, nós já temos segundas aqui, segunda. Sexta-feira tem nas duas, então não vou nem fazer da sexta. Quem é o critério de desempate? O critério de desempate é quarta e quinta, beleza? Eu não vou nem fazer terça também, então eu vou fazer logo quarta e quinta, ok? Então vamos fazer quarta e quinta agora. De novo, espaço pelo tempo. Vamos pegar da quarta. Do ônibus é 15, então o espaço não vai mudar, ele sempre vai percorrer 2 km. 2 sobre 15. E vou pegar o espaço por 24 da bicicleta. 3 sobre 24. De novo, agora para mim saber quem é o maior, o que é que eu faço? Eu igualo. Aqui você pode fazer uma divisão, não tem problema, beleza? Você achar o número decimal. Mas esse método, na maioria das vezes, é muito mais prático. Olha só, não tem como eu multiplicar por um número e deixar tudo igual aqui. O que é que eu faço? Eu vou ter que multiplicar um pelo 1 e o outro por outro número. Qual é esse número? Por 3. Em cima e embaixo aqui. E aqui por 2, em cima e embaixo. Por quê? Porque é a única maneira de eu deixar o número de cima igual. Eu poderia deixar o número de baixo? Poderia, mas nessa situação dá muito trabalho. Então, olha, 2 vezes 3, essa uma aqui vai ficar 6. E 15 vezes 3, 45. 3 vezes 2, 6. 24 vezes 2, 48. Entendeu? Porque eu multipliquei essa uma aqui por 3 embaixo e em cima, e essa uma aqui por 2, porque com isso eu deixava tudo igual em cima. Lembrando que são frações equivalentes. Agora, quem é o menor? É o menor, dado que eles têm os mesmos valores em cima, o menor é aquele que tiver maior número embaixo. Então, essa é o número embaixo. Nós estamos fazendo da quarta-feira, né? Então, quarta-feira. Quarta-feira é o nosso resultado. Quarta-feira aqui, ó. Por isso, de cara, é a letra C. Não precisa, numa prova, fazer a outra alternativa. Você tem que saber fazer prova, ganhar tempo, desde que você tenha certeza no seu cálculo. Querendo fazer a outra, vamos fazer para ter certeza que sexta-feira a bicicleta gasta menos tempo do que pegar um ônibus. Vamos fazer então de sexta. É o espaço 2 de ônibus pela velocidade 10, de bicicleta espaço 3, pela velocidade de bicicleta na ciclovia, 18. Aí fazemos novamente, olha só, 2 e 3, é o mesmo processo. Eu vou multiplicar por 3 aqui, embaixo, em cima, e aqui eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque vai aparecer o 6. 12 vezes 3, 6, e 3 vezes 10, 30. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 18, 36. Já que tem o mesmo número em cima, vai ser menor aquele que tiver maior número embaixo. Então, de novo, a bicicleta. Confirma, né? Então, por isso, realmente, que fica a nossa letra C dessa questão. Questão que envolve a razão e velocidade. Vamos mais uma questão do Enem do ano passado que caiu essa razão. Olha só, o motorista fez uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. 100 km. Nos primeiros 30 km, a velocidade média no qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, 40 km por hora, a velocidade foi 80 km por hora. Supondo que a viagem foi realizada no tempo total, olha, de 1 hora e 30 minutos. A velocidade média do motorista em km por hora no último trecho. Então foram divididos do ponto A até o ponto B, foram divididos em 2 trechos. Melhor dizendo, 3 trechos. No primeiro 30, depois 40. Então esse trecho aqui, ó, 40, aqui 30, beleza? Então, se são 100 km aqui, ficou 30, esse último trecho aqui. Então, isso aqui, de novo, envolve um pouquinho de raciocínio lógico. Se gastou 30, 40 no segundo. Já que o total é 100, foi dividido em 3 partes, então faltam 30. A velocidade aqui no trecho A foi de 90 km por hora. Beleza? A velocidade já está tudo em quilômetros por hora, o espaço está em quilômetro por hora. E no trecho 2, que foi o trecho que percorreu 40 km, a velocidade foi 80 km por hora. E ele quer saber justamente a velocidade aqui nesse trecho. Qual é? Então vamos achar. A dica é, você tem um tempo total, tem como achar qual foi o tempo gasto nesse espaço aqui. Ó. Eu tenho espaço, lembra, a velocidade é o espaço pelo tempo.
Se eu quero achar a velocidade, eu tenho que ter o espaço, que eu já tenho, que é 30, falta o tempo. E como é que eu vou achar o tempo? É só achar o tempo desses dois trechos aqui e subtrair do tempo total, que eu acho quanto sobra para esse trecho. Beleza? Que ele deu lá o tempo total, que foi de 1 hora e 30 minutos. Então vamos achar aqui, ó. Velocidade é espaço sobre tempo. A velocidade aqui é 90, é igual ao espaço, que é 30 sobre o tempo. Lembra? O t passa para o outro lado e o v passa para baixo. É essa mesma relação aqui. T é igual a 30 sobre 90. Simplifico aqui, ó. Fica 3 nono. Divido tudo por 3 novamente. Vai dar 1. E 9 por 3 dá 3. 1 terço. 30 sobre 90 avos é 1 terço. 1 terço de quê? Hora, porque a velocidade está em quilômetro por hora. E 1 terço de hora é o quê? É 20 minutos, beleza? Porque uma hora tem 60 minutos. 20 mais 20 mais 20, olha. 3 partes de 20. Uma parte, 20 minutos. Agora acho de novo a mesma fórmula, a mesma relação do tempo. Vai ser o espaço, que é 40, dividido pela velocidade, 80. Simplifico, 80 por 40 é meio. Meia hora. Meia hora é o quê? 30 minutos. Beleza? Então, ó, tenho 20 minutos nesse primeiro trecho, 30. Então, 50 minutos. Se eu gastei 1 hora e meia, já tenho 50 minutos. O restante é do terceiro trecho. Para chegar 1 hora e 30, faltam 40 minutos. Então, 40 minutos é o tempo desse trecho aqui. Então, vou fazer bem aqui. Então, falta 40 minutos para ele percorrer o trecho 3. Então, a velocidade, que é o espaço, 30, pelo valor do tempo. O tempo é 40 minutos. 40 minutos, lembra? Nós dividimos o tempo em 3 partes. De cada parte, 20 minutos. Então, aqui, nada mais é do que 2 terços da hora, 40 minutos. Fração. Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Então, aqui, ó, 20. Cai fora aqui. Melhor dizendo, aqui é 30, né? Não 20. Então, 30 dividido para 2 dá 15. 15 vezes 3, 45. Então, a velocidade aqui vai ficar 45 km por hora. Por isso que é a letra A. Vamos só trabalhar aqui uma questão para você ter a noção do tempo. Muita gente pode ter ficado perdido aqui nessa fração. Você tem 1 hora. 1 hora, unidade de medida. A gente já trabalhou em aulas passadas, né? Unidade de tempo aqui. 1 hora tem 60 minutos. Se você vai partir essa hora em 3 partes, cada parte vai ficar 20 minutos. Por que em 3 partes? Porque se você multiplicar 3 vezes 20 dá 60 minutos, beleza? Se eu quero 1 terço de hora, 1 terço de hora é uma parte, é 20 minutos. Se eu quero 2 terços, 40 minutos. Se eu quiser uma parte inteira, 3 terços, é 1 hora completa, 60 minutos. Você pode partir de outras maneiras? Pode. Pode partir em 2 partes, metade, que nós vimos, que dá meia hora. Você pode partir em 4 partes, cada parte vai ter 15 minutos se você partir em 4 partes, beleza? Então, olha aqui, uma pizza, você parte em 4 partes, cada parte aqui tem quanto? 15 minutos. 15 minutos aqui, 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui, que dá 60, 1 hora. Então, se você quiser um quarto de hora, 15 minutos. Se você quiser 3 quartos de hora, dá 45 minutos, porque 3 vezes a parte, que é 15, ok? Então, é isso, gente. Então, por isso que foi a letra A dessa questão. Então, essa foi a razão. A gente fecha a razão aqui, bem interessante, que foram 3 questões que caíram. É claro que não foi só em uma prova. O Enem, ano passado, tiveram 3 provas. Então, nessas 3, caíram 3 questões. Em média, 1 por prova. Para você ver que é importante, não só para matemática, para a física também, ter a noção de velocidade, espaço sobre tempo, ficar atento à unidade de medida e ter esse time aqui. Como é que você consegue ganhar essa agilidade? Resolvendo questões, bastante questões, e a gente vai revisando depois esse conteúdo com outras questões. Tente fazer todas essas questões que você vê aqui no canal, tente fazer antes de eu resolver, dê um pause no vídeo, tente rabiscar, pelo menos a fórmula, faça um esboço. Matemática não sai você memorizando. Só sai memorizando para quem já treinou muito no papel. Você deve escrever, rabiscar tudo para que você consiga realmente sair bem nessa análise matemática na conta e achar a resposta correta. Certo? Até a próxima!